Nasceu menino. Casou, teve 2 filhos e uma carreira de sucesso. Aos 43 anos decidiu mudar de sexo e passou a viver como Laura. Para mim, é horrível olhar para isso. 8 anos depois, ele se arrependeu e voltou a ser Walt. Isso destruiu tudo que eu levei 40 anos para construir. E o que é isso exatamente? Não é muito. É só a foto de um homem com um suéter vermelho. Isso aqui não é uma conquista. É uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Uma confusão que, segundo Walt, começou quando ele era criança. Isso é o resultado de terem me colocado em um vestido roxo e de eu ter sido abusado sexualmente pelo meu tio. Walt tinha uma avó, que era costureira. Aos 4 anos, ela fez um vestido roxo para ele e disse que o menino ficava uma graça nele. Durante 2 anos, nas visitas do neto, a história se repetia. O que eu não percebi aos 4 anos de idade e que vejo agora é que o que ela estava fazendo era abuso psicológico infantil. Porque eu me deitava à noite na minha cama e começava a chorar, me perguntando por que a vovó não gostava de mim como menino. Walt conta que o vestido roxo teria atraído o tio, que abusou dele aos 7 anos. A experiência fez com que ele passasse a rejeitar o próprio corpo. De acordo com o americano, abusos, violência e abandono são os principais traumas que deixam marcas profundas e levam crianças e jovens a se confundirem. Os conflitos que foram existindo, a maneira como o padrão emocional foi acontecendo com essa criança pode trazer um boom na adolescência dela. E ela vai entrar para a rebeldia. O incômodo foi mantido em segredo. Walt encontrou no álcool e nas drogas uma maneira de lidar com a situação. Pensou até em suicídio. Em 1981, ele foi diagnosticado com disforia de gênero. Isso acontece o tempo todo. As pessoas pensam que são transgêneros só porque alguém disse que elas têm disforia de gênero. Disforia de gênero é quando a pessoa ela se identifica com um sexo diferente daquele que ela nasceu. Por exemplo, ela se identifica como uma mulher, mas o corpo tem características masculinas. Walt começou a tomar hormônios e 2 anos depois passou pela cirurgia de mudança de sexo, transformando-se em Laura Jensen. Mas o americano afirma que, mesmo depois da cirurgia, não se sentia como uma mulher. Isso é real. E eu me identificar como mulher por causa de uma cirurgia e hormônios não é real. Ele perdeu tudo. O emprego, a família. Sem dinheiro, foi morar na rua. Levou tempo até que Walt chegasse à conclusão de que havia cometido um engano. Não importa o que aconteça, quantos hormônios você tome, quantas cirurgias você faça, você nunca vai mudar seu sexo biológico. Você permanece com o mesmo sexo a vida inteira. 8 anos depois da transição, ele passou por mais uma série de cirurgias para voltar a ser o Walt. A pessoa depois acaba descobrindo que ela foi vítima de uma ideologia, que ela foi vítima de uma narrativa, que ela não queria o que disseram que ela queria, ou que ela mesma achava que queria naquele momento. Era o começo de uma nova etapa da vida. O Walt e a Casey já estão casados há 25 anos, mas essa história começou muito lá atrás, num momento bastante difícil, quando o Walt revelou toda a história dele. Foi uma história que deve ter chocado a maioria das pessoas, mas para Casey, naquele dia, foi exatamente o momento em que ela decidiu se aproximar do Walt, ter a primeira conversa, e os dois acabaram casando. Eu achei ele adorável, muito corajoso. Não é qualquer um que revela para uma plateia tudo que ele passou. Eu entendi que Deus não me fez uma mulher e que eu tinha coisas que aconteceram comigo que eram trágicas e com as quais eu tinha que lidar. Ela entendeu tudo isso. Walt encontrou na fé uma forma de superar tudo o que aconteceu.
Eu precisava admitir que estava errado, confessar que errei ao fazer esses procedimentos cirúrgicos para tentar me identificar como alguém que eu nunca poderia ser. Walt decidiu que a partir dali, sua missão seria conscientizar as outras pessoas dos perigos da mudança de sexo. Os hormônios são esteroides anabolizantes que viciam e destroem o corpo das pessoas. Ninguém sabe o mal que eles vão fazer daqui a 20 anos. E ainda assim, eles continuam sendo usados. E crianças agora são os nossos novos ratos de laboratório, nesse tipo de cirurgia experimental. Por que experimentar em crianças? Especialistas afirmam que os bloqueadores de puberdade estão sendo receitados para crianças e adolescentes sem avaliações psicológicas adequadas. Mas quem está dizendo isso? Seu filho? Mas seu filho não tem uma compreensão ainda de realidade, de mundo, de corpo, para dizer isso. Então, na verdade, é você que está dizendo. E você que está impondo de fora. Você que está socialmente construindo essa questão.